Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, a gente vai ter um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem da forma como eu vou estar contando a história da pessoa escolhida para trazer aqui hoje. E eu peço que vocês deixem o like de vocês, né? Comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo para eu estar trazendo também, que eu vou ver e trazer o mais breve possível. Não esqueçam de compartilhar também esse vídeo com quem vocês sabem que se interessa por esse tipo de conteúdo e também se inscrevam no canal, que é muito importante. Então é isso, gente. Vamos rodar a vinheta e começar o vídeo de hoje. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de uma pessoa bem famosa, principalmente na parte da biologia. Ele é um nome muito conhecido, ele é conhecido como o pai da genética. Ele ficou conhecido dessa forma por conta dos seus grandes estudos na área. Então eu vou contar pra vocês um pouquinho da trajetória dessa pessoa, que foi ninguém mais, ninguém menos que Mendel, né? Então, ele foi um botânico, biólogo e um cientista, assim, ele foi um estudioso da área muito renomado, né? Acabou não tendo tanto reconhecimento em vida, né? O reconhecimento pelos seus estudos e o mérito por isso só veio após sua morte, né? Mas ele fez coisas que vários outros utilizaram depois para continuar estudos, né, e para ter coisas que a gente tem hoje em dia, né. Então, gente, o Johann Mendel vai nascer no dia 20 de julho de 1822, na região que atualmente a gente tem a Áustria. A família dele era uma família de origem muito humilde, porque os pais dele eram camponeses, e desde muito pequenininho ele apresentava um grande interesse, um fascínio muito grande por plantas, então ele já desde novinho observava todas as características dela, e era um assunto que ele gostava bastante de pesquisar, observar, enfim, né? E entender mais sobre. E após isso, então, ele vai estudar, fazer o ensino fundamental, vai acabar a escola e o professor dele vai incentivar para que ele continue os estudos, para que ele faça o ensino superior. Só que nessa época, né, como era comum, a família dele era humilde, então eles não tinham recursos financeiros, muito menos para poderem pôr ele numa universidade para ele estudar, né? Então, por conta disso, ele, com 21 anos de idade, acaba indo pro mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Gente, vamos falar sobre a mudança de nome dele. Então, ele vai acabar mudando de nome quando ele vai pro mosteiro. O nome dele inicialmente era Johann Mendel, né? E aí no mosteiro ele vai adotar o nome de Gregor. Por isso que ele vai ficar conhecido como Gregor Mendel. E as leis de Mendel. Então é lá no mosteiro que ele vai fazer essa mudança de nome. O interesse pelas plantas que ele tinha quando ele era muito pequenininho acabou permanecendo até sua vida adulta, já que lá no mosteiro ele que era o responsável por cuidar do jardim do local. Então ele conseguia conciliar a sua vida religiosa e a sua vocação pela ciência. É dito que algum tempo após isso, o superior dele lá do mosteiro mandou ele para a Universidade de Viena e lá ele se dedicou ao estudo da biologia, da matemática e da química. E aí ele acabou estudando por bastante tempo, se dedicou muito para isso. E acabou sendo professor lá no mosteiro de ciências naturais e acabou realizando alguns experimentos. Ele realizou vários procedimentos, vários experimentos. Esses experimentos eles envolviam o cruzamento de plantas. Ele queria ver como cada planta ia se comportar e se as características de uma seria passada para a outra, né, conforme fosse havendo cruzamento, se ia ser transmitido de geração a geração. Como que as características das plantas iam se comportar conforme fosse acontecendo vários cruzamentos entre plantas diferentes, com características extremamente diferentes. E aí o resultado disso tudo foi publicado em 1866 num artigo chamado Experimentos com Plantas Híbridas. Para isso ele desenvolveu duas leis, a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel. A primeira lei é a lei da segregação dos fatores. Ela basicamente vai determinar que cada característica é condicionada por dois fatores que são separados no processo de formação dos gametas. Essa separação, ela é consequência da localização dos genes nos cromossomos e do comportamento deles no processo de divisão ali, né, dos gametas, que é a meiose. Ele fez isso tudo porque ele queria entender como as características diferentes iam ser passadas de uma geração para outra. Então, gente, vamos lá. Por que ele fez esses procedimentos com ervilhas? Ele queria ver o comportamento de cada característica e como seria transmitido de geração a geração, né? Isso a gente já entendeu. E aí, o que acontece? Ele fez isso porque elas eram plantas de fácil cultivo, elas cresciam rapidamente, produziam muitas sementes e elas possuíam um ciclo reprodutivo muito rápido e eram mais fáceis de controlar a fecundação delas. Elas também eram capazes de realizar autofecundação, então assim, foi a melhor planta que ele achou para realizar aquele procedimento que ele queria fazer, né, o experimento. Nesses experimentos, então, ele vai analisar várias coisas, como por exemplo a cor da planta,
a posição da flor no caule, a cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Quando ele observou a cor das sementes, ele viu que a linhagem das sementes amarelas produzia sempre 100% dos seus descendentes com sementes amarelas, porque era uma linhagem pura. Esse mesmo processo acontecia com as sementes verdes. Então, a semente verde produzia sementes 100% verdes por causa da linhagem pura também. Ou seja, isso significa que elas mantinham todas as características iniciais ali do gameta, da célula, no caso das ervilhas, né? Ao ocorrer um cruzamento, né? Uma multiplicação. As características eram passadas certinho de uma para outra, né? Não tinha variação. Isso tudo foi considerado um marco muito importante e um dos principais, né? Fundamentais para os estudos da genética. Ele ainda fez o cruzamento de linhagem pura e sementes amarelas, que constituía basicamente a geração parental. 100% dessas sementes elas eram amarelas. Com isso, ele concluiu que a semente amarela apresentou uma dominância sobre a semente verde, ou seja, a semente verde era recessiva. Então, nesse caso, a gente vai ter o nascimento dos conceitos, né, de gene recessivo e gene dominante. O gene recessivo vai ser representado pela semente verde e o gene dominante vai ser representado pela semente amarela. Ele realizou alguns outros cruzamentos ainda e observou que, através disso, 4 plantas tinham características dominantes e uma recessiva. A lei que a gente viu agora era a primeira lei. A segunda lei de Mendel vai se basear na transmissão de 2 ou mais características. E através desse processo, a gente vai conseguir comprovar que as sementes vão manter a sua integridade de geração a geração. Então, as características iniciais vão ser transmitidas conforme forem ocorrendo os cruzamentos. Ele vai vir a falecer dia 6 de janeiro de 1884, devido a uma doença renal, e sem o devido reconhecimento. O reconhecimento dele vai vir só no começo do século XX. Os experimentos dele vão ser fundamentais para a gente compreender todos os mecanismos da hereditariedade. Então, assim, gente, ele foi super importante, assim. Fundamental, principalmente no estudo da genética, no estudo da biologia, na parte da saúde, da botânica. Ele foi primordial. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!